Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson e nessa videoaula vamos estudar alguns exercícios relacionados a conceitos básicos sobre o movimento, do livro Física Aula por Aula, de Benigno e Barreto, na página 36. Questão 6. Na figura abaixo estão representados os pontos A, B, C e D sobre o eixo orientado X, sendo o ponto O a origem do movimento. Então está aqui a reta orientada, né? Ponto D, C, a origem, o A e o B. Encontre as posições dos pontos A, B, C e D. Então vamos lá. Resposta. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir onde está a minha origem, né? O enunciado já disse, a origem é o ponto O. Agora, qual é a posição do ponto A? O ponto A está à direita do O, né? Então, quem está à direita do O está positivamente. Então, ele está a 5 metros, né, da origem. E o ponto B agora, mantendo a ordem aqui. O ponto B, saindo do zero e chegando aqui do ponto B, você vai andar 5, 5 mais 4. Então, você vai ter que a posição do ponto B é 9 metros. Agora, e o ponto C? O ponto C está à esquerda. Então, saindo do ponto O, ele está à esquerda 2 metros. Então, aí é negativamente, tá? Então, a posição dele é menos 2 metros. E o ponto D? Saindo do O, ele anda 2. 2 mais 3, 5. Então, ele está a menos 5 metros. Letra B. O deslocamento de um móvel que parte do ponto C e chega ao ponto B. Ele vai sair do ponto C e vai chegar no ponto B. Então, qual o deslocamento? Qual a distância que ele vai percorrer? Saindo daqui, do C até o O, ele anda 2. Do O até o B, ele anda mais 5, aí vai dar 7. Do A até o B, ele vai andar mais 4. 7 mais 4, 11. Então, a posição será 11 metros no deslocamento dele. Letra C. O deslocamento de um móvel que parte do ponto A e chega ao ponto D. Ele vai sair do ponto A e vai andar para o ponto D. Agora ele vai andar, né, contra a trajetória, ele vai andar negativamente, tá? Então vamos lá. Saindo do A até o O, ele anda 5. 5 mais 2, ele anda 7. 7 mais 3, ele anda 10. Andando para a esquerda, então o deslocamento dele vai ser menos 10. O tipo de movimento do móvel que parte do ponto C e chega ao ponto B, se a duração foi 22 segundos. Esse 22 segundos para nós não vai adiantar nada. Vai adiantar é a forma, né, da trajetória, né? Ele está dizendo que está saindo do ponto C e vai para o B. Então ele vai andar positivamente. Quando ele anda positivamente, eu digo que esse movimento ele é progressivo. Letra E. O tipo de movimento do móvel que parte do ponto A e chega ao ponto D se gastou 5 segundos para percorrer o trecho. Gente, do ponto A para o ponto D, ele vai andar, né, contra a trajetória. Do ponto A para o ponto D, eu tenho que contar, né? Aí vai ser negativamente. Do A para o O é 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10, menos 10, então ele andou menos 10, então o tipo de movimento é movimento retrógrado. Questão 7. Explica a influência do referencial descrita por um corpo. Vamos lá, resposta. A trajetória depende do referencial. Vamos ver aqui por que depende. Imagine uma situação que você tem uma asa delta. Essa asa delta deixa cair algum objeto, por exemplo, o relógio. Se o referencial estiver no solo, essa asa delta está andando, né? Vamos supor que ela está com uma certa velocidade. Andando aqui para a minha direita. Então, a pessoa que está no solo vai, ao ver lá o relógio cair da asa delta, ele vai cair nessa posição. Só que o relógio está andando na mesma velocidade da asa delta. Então, ele vai continuar andando, mesmo caindo. Vai cair, cair, cair toda a vida, né, até atingir o solo. Chegou ao solo e para de cair. Quem está vendo do solo vai ver aqui uma trajetória em forma parabólica. Agora, já para a pessoa que está lá observando o seu relógio cair, ele vai ver o relógio cair, né, embaixo dele. Então, vai cair na forma de reta, tá? Então, a trajetória descrita por um corpo, né, depende do referencial. Se o referencial for no solo, por exemplo, vai ver um arco de parábola. Se o referencial for alguém for a própria pessoa observando da asa delta, vai ser uma linha reta. Da mesma forma de um avião. Um avião, quem está no solo, vê algo cair do avião na forma de parábola. Mas quem está no avião vê ele cair embaixo dele mesmo. Porque quanto mais o avião anda para a direita, o objeto também anda, porque o objeto ele saiu do avião, ele estava na mesma velocidade do avião.
Número 8. Sobre a trajetória orientada na figura abaixo, estão representados os pontos M, N, O e P. Está aqui uma trajetória, né? Está curva. Ponto M, N, O e P. Positivamente para a direita, né? Então, para a esquerda negativamente. Determine as posições correspondentes a esses pontos, considerando como origem dessa parábola. Então, primeiramente, vai ser o ponto M, que vai ser a origem. Então, resposta, o ponto M seria a nossa origem, nosso O. Então, do ponto M até o ponto N, né, nós teríamos, então, a posição M seria assim, a posição do ponto M é o 0. Agora, o ponto N, do 0 até o N, andou 60. Então, a posição do ponto N seria 60. Agora, a posição do ponto O, do 0 até o O, seria 60 mais 80, eu teria 140. A posição do ponto P, então, eu vou pegar o mesmo 140 agora e somar 40. Então, a posição do ponto P, eu vou ter 180. Agora, e se o ponto médio for, se a nossa origem for o ponto médio de OP? Ponto médio aqui no meio, tá, gente? Então, resposta. Vamos colocar aqui em azul para diferenciar da anterior. Então, o 0 agora vai estar bem aqui no meio de OP. Então, qual seria, então, a posição do ponto M? A posição do ponto M seria menos 160. Por quê? Estamos andando negativamente na trajetória, né? Vamos somar isso aqui, ó. 60 mais 80, 140. 140 com mais 20, 160. Andando para a esquerda, menos 160. Agora, qual seria a posição do ponto N? 20, 20 mais 80, 100, 100 negativo, tá? Agora, qual seria a posição do ponto O? Do 0 até o O, você ia andar metade aqui, ia andar 20. Então, menos 20. Qual seria a posição do ponto P? Agora, repare que o ponto P andou para a direita. Não andou positivamente. Então, a posição do ponto P seria 20 metros. 9. Jonas encontra-se na praia às 6 horas e 30 minutos, observando o sol que surge na linha do horizonte. Ele e o amigo Alexandre, às 12 horas, resolvem discutir o percurso do sol no horizonte. Há quanto tempo os amigos estão na praia? Olha, delta T que a gente vai calcular aqui é de 6h30 até as 12 horas, né? Pegar 12 horas menos 6 horas e meia, né? Você vai encontrar 5 horas e meia, 5,5 horas ou 5 horas e 30 minutos. Qual a trajetória descrita pelo Sol em relação a Jonas e Alexandre? Olha, eles estão vendo o Sol andar de que forma? Né? Como forma de uma circunferência, né? Mais ou menos uma circunferência, pelo menos aparente, né? Só que ele não andou o dia todo, andou quase 6 horas. O que representa para nós 6 horas dentro de uma circunferência? É um quarto, porque a circunferência toda teria 24 horas. Então, seria um quarto da circunferência, tá? Porque meia circunferência seriam 12 horas. Qual a distância percorrida pelo Sol no intervalo de tempo acumulado? Aí eu tenho que pensar como é que eu calculo, né, o movimento de um corpo andando em circunferência. Aí é 2πr. Então, 2πr vai me dar a circunferência inteira. E o quarto dela? É só dividir por 4. Então, a resposta seria 2πr dividido por 4. Esse ΔS representa aqui o deslocamento de um corpo. Essa distância foi efetivamente percorrida pelo Sol? Olha, a gente sabe que o Sol fica fixo no centro do universo, né? Então, o que a gente fica observando, então? Um movimento aparente do Sol, né? Então, não, é uma distância aparente. E assim a gente termina esses exercícios.